Vamos lá para mais um assunto deste dia 1º de abril de 2022. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o golpe militar de 1964. Na mesma fala, citou o deputado federal Daniel Silveira, que responde a um processo por ameaças ao ministros do Supremo e também por ameaças à democracia, para dizer que havia liberdade de ir e vir durante o regime militar. O presidente também atacou ministros do Supremo Tribunal Federal e essa declaração ocorreu durante um evento que marcou a troca de ministros do governo no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. E nós aqui temos tudo para sermos uma grande nação, para sermos exemplo para o mundo. O que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a boca, bota a tua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros. Vamos às opiniões, então, a começar com Bruno Salles. Qual a possível intenção do presidente Bolsonaro ao novamente acirrar os ânimos com o judiciário e defender o golpe militar, Bruno Salles? Olha, Elisa, a intenção é incentivar o cinismo, é incentivar o ódio, é incentivar o revisionismo histórico, é tentar recontar a história com os parcos conhecimentos históricos do presidente da República e com o seu grande desconhecimento sobre a história. O que aconteceu em 31 de março de 64 foi um golpe de Estado, foi um golpe civil-militar que contou com a participação não só dos militares, mas com grande parte do Congresso, com parte do Supremo Tribunal Federal, com parte da imprensa, muitos veículos muitos desses veículos de comunicação que já inclusive pediram desculpa por ter aderido a esse regime. Contou com a participação do governo norte-americano, coisa que hoje nós já sabemos, com o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. É um golpe militar, Elisa, que ele foi ensaiado em 54 e só não foi levado a efeito pelo suicídio de Getúlio Vargas. É um golpe militar que tentou ser levado a cabo em 55, que só não foi levado a cabo pelo movimento de 11 de novembro, liderado pelo general Henrique Teixeira Lott, que conseguiu fazer com que Juscelino Kubitschek fosse empossado na presidência da República. É um golpe militar que foi tentado em 61 com o parlamentarismo, que tirava os poderes do presidente da República, que era vice-presidente João Goulart. E é um golpe militar que foi levado a efeito em 1964 e que colocou o Brasil em um grande inverno de quase 20 anos. Elisa, em 31 de março de 64, o que aconteceu não foi só uma troca, uma deposição, uma vacância e a colocação de Ranieri Mazzilli na presidência da República. Não foi isso que aconteceu. As tropas do general Olímpio Mourão desceram de Juiz de Fora com obuses, com canhões, em direção ao Rio de Janeiro para sitiar o Rio de Janeiro e depor o presidente da República. Um golpe de Estado, um golpe militar que contou com a participação do governador do estado de Minas Gerais, com o governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros, com o governador do estado do Rio de Janeiro, o Carlos Lacerda, que inclusive se arrepende a posteriori e faz parte daquela frente ampla, ao lado de Jango e Juscelino Kubitschek. É um golpe. É um golpe que hoje em dia tenta ser justificado por uma narrativa de que haveria uma ameaça comunista no Brasil, de que o Brasil estava prestes a entrar numa ditadura comunista. E, Elisa, o Brasil ele esteve tão perto de estar numa ditadura comunista como eu estive perto de jogar uma final da Copa do Mundo de futebol. É essa a distância. E para a gente ver isso, é só a gente ver quem que eram os ministros de João Goulart na época. Olha, a gente tinha no Ministério de João Goulart José Hermínio de Moraes, que era ministro da Agricultura. Walter Moreira Salles, banqueiro, que era foi ministro da Fazenda. Ulisses Guimarães, Hélio Bicudo, Darcy Ribeiro, Celso Furtado. Era essa a ameaça comunista, né? Então é isso que aconteceu em 64. Em 64 não foi só um momento em que houve só uma simples deposição. E falar
como a gente vê o ministro Braga Neto falando que o movimento de 64 fez bem para a democracia, é a mesma coisa que você falar que um câncer pode fazer bem para o sistema imunológico de um paciente acometido por essa doença. A ditadura em si é um câncer. O movimento que se instaurou em 64 e que, claro, ficou muito pior depois do ato institucional número 5 em 68, é um câncer que precisa ser extirpado do Brasil. Nós não podemos mais conviver com ameaças de golpes a nossa história inteira. Nós precisamos ter prestígio pela democracia e por isso é muito lamentável mais uma vez ver um presidente da República democraticamente eleito falar sobre isso, falar em desprestígio da democracia. Então, Elisa, eu falei essa semana e eu queria encerrar aqui a minha fala e a minha participação aqui nessas semanas no Liberdade de Opinião para dizer e reafirmar novamente que essa resistência ao bolsonarismo não é só uma resistência pelas nossas instituições. O bolsonarismo não quer só destruir as instituições, não quer só destruir o Estado democrático de direito. A intenção é reconstruir a verdade. E para reconstruir a verdade precisa destruir a verdade, destruir a realidade. E nós não podemos deixar que isso aconteça e principalmente no jornalismo, e a CNN vem fazendo isso com muita luz, de forma brilhante. Nós precisamos manter a verdade. É por isso que algumas coisas nós não podemos esquecer jamais. O primeiro delas é que foi golpe, foi um golpe, que houve censura, houve tortura, que existe machismo no Brasil, que existe racismo no Brasil, que não foi só uma gripezinha, que a terra é redonda e que há esperança para o Brasil. O presidente Bolsonaro sempre diz que, ele sempre cita esse versículo bíblico, conheceis a verdade lhe libertará. E para ele isso parece um lema, mas isso não é um lema, Elisa. Isso é uma profecia, é a profecia da derrocada de Jair Messias Bolsonaro, porque é a verdade que vai o derrotar. Elisa. Opinião de Bruno Salles aqui no Liberdade de Opinião.